Olá, eu sou o Alder Maurício dos Santos, aluno do curso de Segurança da Informação. Irei falar para o trabalho da matéria Apex 4, que é o Ambiente Profissional e de Extensão em Segurança da Informação, da professora Carla Corrêa Tavares. Eu vou falar sobre um conceito que foi criado por um economista francês chamado Cédric Durand, no qual ele denomina como técnico-feudalismo. Eu vou falar, o técnico-feudalismo, ele faz uma associação com aquele sistema econômico que nós tivemos entre os séculos 9 e 15 na Europa, que era um sistema econômico, social e político. Ele dominou a Europa durante a Idade Média e que a economia era essencialmente rural e era baseada em regime de servidão, no qual os senhores feudais eram os nobres e proprietários de terra, eles detinham o poder sobre vastas extensões de terra. E os servos, eles trabalhavam em troca de proteção. Os senhores feudais, eles estavam no topo da pirâmide, enquanto os servos estavam na base. E para isso, os servos eles dependiam trabalhar para o senhor, para a sua subsistência e segurança. O técnico-feudalismo, ele é um conceito que ele propõe que a era contemporânea da tecnologia está reestruturando a economia global. Grandes plataformas como a Google, Amazon, Facebook, elas controlam vastos territórios virtuais e elas monopolizam os dados e recursos, assemelhando ao que faziam os feudalistas, né? Que dominavam terras e recursos na Idade Média. Então, agora, na nossa idade contemporânea, nós vemos que as grandes plataformas estão tendo esse controle praticamente que global. As características são, algumas dessas corporações são corporações digitais e elas controlam grande parte da infraestrutura tecnológica, incluindo os dados, redes sociais, comércio eletrônico, etc. Dentre essas características, existe a economia baseada em plataformas. Essas plataformas elas não produzem bens ou serviços, mas elas conectam consumidores e produtores. Elas extraem o lucro em cada transação, assemelhando aos tributos que os senhores feudais cobravam dos camponeses. Daí, outra característica, a desigualdade. A concentração de poder nas mãos de poucas corporações, elas amplificam as desigualdades, não apenas econômicas, mas em termos de informações e influência política. Eu consegui assim captar alguns dados sobre o valor de mercado da Google, a Google Inc. Ela é, como sempre varia, a bolsa digital, a Nasdaq, ela está em aproximadamente mais de 2 trilhões de dólares. Daí eu peguei o valor de mercado também da Meta Platforms, que é aproximadamente 1,5 trilhões de dólares. E peguei o valor da Amazon, que é mais de 2 trilhões de dólares. Eu consegui os dados do ano de 2024, mas hoje deve estar mais caro, mais caro não, um valor maior. Mas eu consegui verificar o da Google, da data de junho, o da Meta, sempre por essas datas. Provavelmente está maior. Aí eu consegui fazer uma associação que eu achei interessante. Eu fui ver o PIB do Brasil. São 10 trilhões de reais. Ou seja, essas corporações, elas possuem mais poder econômico que a nossa nação. E as características é a surveillância, que é muito um conceito no qual o livro da Sochona, de Capitalismo de Vigilância, fala muito, que como essas empresas elas detêm vastas quantidades de dados sobre usuários, é um poder que nunca se viu na humanidade. Ela tem um grande poder de manipulação. E no capitalismo de vigilância é falado que
essas grandes plataformas, os serviços que são oferecidos aos usuários, eles sabem como direcionar o usuário para o que comprar, o que ver, o que ele vai investir tempo, ou seja, é um poder de manipulação assim inimaginável. A gente não tem noção do quanto que a população mundial ela tá como que manipulada sobre através desses mecanismos que essas plataformas possuem. Eles também falam da questão do trabalho precarizado e utilizam os trabalhadores de aplicativos conhecidos aqui no Brasil, Uber Eats, iFood, que essas plataformas elas não oferecem o que no regime CLT aqui no Brasil ofereceria, que seriam proteção aos direitos trabalhistas. Não, mas ela oferece a oportunidade de você trabalhar para a plataforma e extrair seus ganhos dali. E qualquer prejuízo decorrente dessa troca de trabalho seria acidente e problema da pessoa. Eles também falam que no capitalismo tradicional, o mercado ele é baseado com base na oferta e demanda. No técnico feudalismo, são as plataformas que controlam as trocas. Nós vamos dando o exemplo da Amazon. A Amazon ela que controla os compradores e os vendedores, mas ela impõe regras e extrai taxas. Segundo o autor, isso cria uma forma de servidão digital, porque tanto os consumidores quanto os vendedores eles dependem da infraestrutura dessas plataformas. Também fala do monopólio de dados, porque essas grandes empresas elas coletam, processam e vendem os dados que dão a eles enormes poderes de vigilância, marketing direcionado e manipulação. Daí eles fazem uma associação com o feudalismo, no qual os donos e controladores das terras naquela época, que era o principal recurso econômico da época, eles também davam a terra, a pessoa trabalhava e independente da produção daquela pessoa, os donos da terra nunca perdiam, eles iam ter uma taxa a ganhar pelo uso da terra. E hoje as economias digitais são elas que fazem esse controle dos dados. Alguns economistas, como o Yanis Varoufakis, que é o ex-ministro de Finanças da Grécia, ele argumenta que o tecno-feudalismo ele substitui a competição do mercado livre por uma estrutura de servidão, onde os usuários se tornam dependentes dos senhores das plataformas. É como a gente falou, não tem como o usuário, o consumidor e o vendedor não seguir as regras impostas pela plataforma. A partir do momento que você faz parte daquele ecossistema, você deve exclusivamente seguir ali. E você está sujeito a punições, ser retirado da plataforma. Você tem que cumprir aquelas regras. E a gente vê, nunca houve na história da humanidade um poder tão centralizador e poderoso, pois nós vimos que no ano de 2021, talvez o homem considerado o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele foi banido das redes sociais. Nunca se viu isso acontecer. Era inimaginado que isso pudesse acontecer. E a partir do momento que nós vemos as plataformas terem esse poder absurdo, isso se torna possível. Nós vemos também a questão dos monopólios. A Google, por exemplo. A Google ela tem um monopólio na busca e na publicidade online. Todos nós já pesquisamos na Google e ela cada pesquisa ela vai coletando dados massivos sobre os usuários e ela vende esses dados para os anunciantes. Isso dá a ela um poder para o mercado, sobre o mercado publicitário, que coloca numa posição de dependência, porque as pessoas são obrigadas a seguir os anúncios e as regras do Google para serem descobertas online.
Ou seja, você tem que saber se posicionar, você tem que saber colocar a tua marca, você tem que saber utilizar as hashtags, as palavras-chave para que o teu anúncio possa ser mais visto, mais buscado, mais acessado. A Google também ela tem o controle do Android e do Play Store. O Android é o sistema operacional e ele detém o controle de distribuição através da Play Store. Ou seja, você só vai ter, você compra os dispositivos, já vem com Android, mas ele só é disponibilizado pela Play Store. E os desenvolvedores eles precisam seguir as diretrizes da empresa para que os produtos sejam distribuídos e monetizados. Ou seja, um desenvolvedor que ele vai fazer um aplicativo baseado no Android, ele tem que seguir a Play Store, não tem como. Daí é uma dependência que novamente nós voltamos naquela associação que do senhor e do vassalo. Não tem como a pessoa fugir disso. E os serviços gratuitos da Google, como Gmail, Google Drive e YouTube, eles, embora eles ofereçam funcionalidades gratuitas, de graça, eles cobram os usuários através dos dados coletados. E essa servidão digital, ela mantém uma dependência da plataforma dependentes. Mantém os usuários da plataforma dependentes do armazenamento e do processamento de informações. E eu chego a uma reflexão que o técnico-feudalismo, esse conceito, ele sugere que a era digital, em vez de liberar as pessoas, ela está recriando um sistema de dependência e servidão, com novas formas de concentração de poder nas mãos de poucos players tecnológicos. As empresas, elas dominam não apenas o serviço que nós oferecemos e consumimos, mas também os dados e o comportamento dos usuários. É uma nova forma de estrutura de poder, onde os senhores feudais da tecnologia governam vastas áreas da economia e sociedade. Esses exemplos demonstram como a economia digital atual se assemelha a uma nova versão do feudalismo, mas em vez de terras e castelos, são plataformas e dados que estão no centro do poder. Daí fica a reflexão de que, embora essas grandes plataformas possam ofertar funcionalidades, no caso, conforme o próprio conceito diz, é um novo sistema econômico, uma nova modalidade de capitalismo, onde as pessoas podem trabalhar através dos seus lares, podem fazer compras no conforto do seu trabalho, da sua casa, e receber esses produtos em casa. Fica a reflexão de como a humanidade está entregando o seu controle nas mãos de poucas pessoas. É algo muito perigoso. Eu particularmente nunca fui de assistir esses heróis Marvel, essas coisas, mas eu já vi algumas coisas sobre o Doutor Ferro, alguma coisa assim, que era alguém extremamente poderoso. E nós vemos que cada vez mais a ficção está se tornando realidade. Num trabalho anterior eu falei da semelhança do Minority Report com os algoritmos de destruição em massa. E agora nós vemos assim o tecno-feudalismo tomando cada espaço das nossas vidas. Com o advento do 5G, a China já produzindo o 6G, a internet das coisas, a internet dos corpos. Praticamente todos os países do mundo estão investindo na moeda digital. O mundo está ficando cada vez mais vigiado. É o capitalismo de vigilância, surveillance. É necessário a sociedade ter conhecimento dessas coisas, porque as pessoas estão entregando autonomia de suas vidas, as pessoas estão entregando características psicológicas, comportamentais, estão demonstrando as suas aptidões, gosto,
e nós estamos sendo estudados, nós estamos sendo modelados e nós estamos sendo vigiados. Ou seja, nós vemos o Elon Musk que, embora seja alguém que fala sobre a questão da liberdade de expressão, nós não sabemos as reais intenções de alguém que detém tanto poder. A megalomania, ela pode atingir qualquer pessoa. Nós não temos noção como nós reagiríamos caso nós tivéssemos tanto poder em mãos. Então, fica a reflexão para que sejam criados comitês, sejam criadas organizações e que as pessoas tenham ciência do que está acontecendo. Hoje nós falamos, eu estava conversando, daí daqui a pouco apareceu para mim uma busca do que eu estava falando. O meu celular ele me vigia. As pessoas falam isso aí como se fosse uma coincidência, mas não. São algoritmos. É uma forma de vigilância que está sendo usado contra a sociedade, na qual a sociedade não está percebendo o que pode acontecer. Voltando a falar do Elon Musk, ele mostrou semana passada a criação de robôs com inteligência artificial. Nós também temos uma empresa, a Boston Dynamics, que ela tem cães de guarda, tem várias coisas. Tudo parece ser muito da mesma forma que é algo excitante de a gente ver o avanço da tecnologia, da ciência. Nós estamos vendo que o ser humano está se tornando uma matéria descartável. E isso é muito perigoso. Nós vemos que o nosso judiciário, o STF, ele elogia o modelo chinês. E isso é muito perigoso. Nós temos que ter a consciência que o maior bem que um homem pode ter, que a sociedade pode ter, é a sua liberdade. E isso está sendo entregue de forma como se estivesse cozinhando o sapo. Enquanto a água está quentinha, beleza. Mas chega um momento que ele tenta sair e ele não dá conta mais. Ele não percebeu que aquele conforto inicial se tornou a sua escravidão, a sua prisão. Que fique de reflexão. O técnico feudalismo é uma ameaça à nossa liberdade. Obrigado.